Tarde, pessoal. Eu vou estar apresentando para vocês aqui um mini submarino movido a calor. Vou estar dando as explicações, a parte teórica, e depois está funcionando ele na prática para vocês verem. Vejam que aqui tem um corpo feito com massa plástica, e logo acima dele, junto dele, tem um depósito, que é essa parte vermelha de cima, aqui ó, é um depósitozinho com ar. No caso de gás, posso usar qualquer gás. Aqui no caso estou usando gás oxigênio, nosso ar. E vocês sabem que todo gás submetido a uma certa pressão, ele tende a diminuir o volume. Quando esse corpo total continua com a mesma massa, ele tem uma certa massa. Só que quando eu aplico uma pressão, porque quando eu aqueço aqui, esse calor faz com que o interior aqui sofra uma pressão. E essa pressão faz com que esse volume de gás que está aqui dentro, no caso é o oxigênio, diminua. Todo gás submetido à pressão, ele diminui o volume. Quando você diminui o volume de um corpo, mas a densidade continua a mesma, ou seja, eu diminuo o volume, mas a massa, aliás, a massa continua a mesma. Olha, o peso dele, a massa dele continua a mesma. Quando eu diminuo o volume de um corpo e a massa continua a mesma, esse corpo tende a aumentar a densidade, ou seja, ele vai ficar mais pesado que a água, ele vai submergir. Enquanto o calor estiver aqui embaixo, que é esse calor que eu vou colocar daqui a pouco, estiver aqui embaixo, a pressão continua alta aqui dentro, continua com pressão, e o ar continua, o volume aqui do gás aqui continua diminuído. Quando eu tirar o calor, a pressão vai diminuir no interior da garrafa, consequentemente, o volume do gás aqui vai voltar ao seu normal, ou seja, eu fiz o contrário agora, no caso. Agora eu fiz foi aumentar o volume, mas a massa do corpo continua a mesma. E quando eu aumento o volume de um corpo, mas a massa continua a mesma, a densidade dele diminui, ou seja, ele vai flutuar. Isso aqui você pode estar explicando numa feira de ciências, falando sobre a densidade, né, explicando sobre o que é a densidade, que quando você diminui o volume de um corpo e a massa continua a mesma, esse corpo, a tendência dele é aumentar a densidade. Quando você aumenta o volume do corpo, mas a massa continua a mesma, a densidade diminui. Você pode estar explicando isso também falando sobre a lei de Arquimedes, que é a lei do empuxo. O empuxo é uma força vertical sobre um corpo que faz com que ele suba dentro de qualquer um líquido. Igual quando você entra na piscina, você sente seu corpo mais leve. Por quê? Porque ali a água está exercendo uma força de impulso sobre o seu corpo para cima. Por isso que você sente seu corpo leve. É um trabalho simples de fazer e que dá para apresentar numa feira de ciências muito bem, falando sobre essas coisas que eu acabei de mencionar. Quem tiver alguma dúvida, quiser aprender a fazer, quiser aprender mais coisa, tiver mais dúvidas, perguntas sobre ele, pode estar me contactando pelo meu WhatsApp, que é 9402-4460, ou pelo meu e-mail, joãobatistaprofquimica@hotmail.com. Vamos lá apresentar agora na prática. Aqui está a lamparina já acesa. Eu vou colocar o recipiente sob o calor. Vai começar a aquecer, vocês podem ver. E ele já vai começar a descer. Enquanto tiver o calor, ele vai permanecer aí. Quando eu tirar o calor, ele já vai começar a subir, porque a pressão diminuiu. E o ar que estava dentro daquele reservatório em cima vai aumentar o volume. E como eu disse, aumentando o volume de um determinado corpo, mas a massa continuar a mesma, a densidade dele vai aumentar. Aí eu tiro, a pressão vai diminuindo e ele vai começar a subir. Por quê? Eu agora fiz aumentar o volume, a massa continua a mesma, mas eu aumentei o volume do corpo total. Aí ele submerge. Obrigado, pessoal, pela atenção.